Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vai ser um relatório um pouco geral. Vamos falar da situação da Venezuela, vamos falar do corredor humanitário, o porquê foi bloqueado. Vamos falar da responsabilidade do Brasil em relação ao golpe na Venezuela e vamos falar do racismo dos brasileiros, ok? Primeiramente, começando pelas eleições. Você sabe que quando tive as eleições no Brasil, durante todas as eleições no Brasil, o Bolsonaro e o filho do Bolsonaro, os únicos assuntos que foram tratados eram em relação à crise na Venezuela. Poucas vezes o Bolsonaro falou de Brasil, do problema do Brasil. Toda vez, era todo lugar onde ele saiu, ele falou, vota em mim para que o Brasil não seja uma Venezuela. Brasil nunca vai virar Venezuela, Brasil nunca vai ter uma bandeira vermelha, vamos ajudar nossos irmãos na Venezuela, esse é o filho do Bolsonaro. Então, todas as eleições no Brasil, na verdade, os brasileiros não votaram para ter um presidente no Brasil. Não existe presidente no Brasil. Ninguém está governando o Brasil. O Brasil está sem presidente, porque o presidente do Brasil está interessado na Venezuela. Eu vou explicar. Os brasileiros votaram no Bolsonaro justamente por esse propósito. O foco das eleições foi a Venezuela. Mas por que o brasileiro ficou tão chateado com a Venezuela? O brasileiro está preocupado com aquela imigração lá da fronteira da Venezuela, que entraram um total, chegou no Brasil, uns 110 mil imigrantes venezuelanos. E o brasileiro acha que esses 110 mil imigrantes venezuelanos é uma quantidade absurda. Para ele, como o brasileiro é racista, 110 mil imigrantes é um absurdo. Mas eu quero lembrar a vocês que Colômbia recebeu 1 milhão de imigrantes venezuelanos e Peru também recebeu 1 milhão de imigrantes venezuelanos. E Peru, até um certo momento, não estava reclamando, ok? Vários países de Europa recebem 110 mil imigrantes por mês. E se a Europa recebia apenas 110 mil imigrantes, não estaria reclamando. A Europa começou a reclamar porque recebeu um total, desde 2015, recebeu um total de 10 milhões de imigrantes. Aí 10 milhões fica realmente um grande problema para realocar e cuidar, sem falar dos atentados. Só que no Brasil, nenhum imigrante venezuelano tacou bomba. Nenhum imigrante venezuelano começou a cortar a cabeça. Então eu não sei qual é o problema dos brasileiros, porque não conseguem receber 110 mil imigrantes venezuelanos. Claro que a situação na Venezuela é drástica, é ruim. O Maduro não é um bom presidente, mas o brasileiro também é muito racista, filho da puta. Então todas as eleições no Brasil foram focadas sobre o problema da Venezuela. Bolsonaro só vivia falando da Venezuela, fiz até propaganda sobre o comunismo, não sei o quê, e todos os brasileiros apavorados que o Brasil vira uma Venezuela. Mas como eu já falei 1000 vezes, o Brasil nunca vai ser uma Venezuela, porque o Brasil já é uma colônia dos Estados Unidos. É um país que é colônia dos Estados Unidos, não sofre bloqueio econômico. Então Venezuela não é, Brasil nunca vai ser uma Venezuela, porque Estados Unidos nunca vão bloquear ou congelar a economia de Brasil, ok? Então o Brasil não vai chegar numa situação como a Venezuela, nem que seja no tempo de Lula, nem que seja com o Partido Comunista do Brasil, nem nada, porque o Brasil nunca foi nada além de uma colônia dos Estados Unidos. Então os brasileiros votaram no Bolsonaro, não votaram presidente do Brasil, votaram presidente da Venezuela, ok? Por isso que não tem ninguém dirigindo o Brasil, porque o Bolsonaro não tinha nenhuma proposta para o Brasil, só falava da Venezuela, Venezuela, Venezuela. Assim que o Bolsonaro entrou no poder, apareceu Guaidó. A Bolsonaro acabou de entrar no poder, aparece o Guaidó que se autonomia presidente na Venezuela. No mesmo período, aparece o Grupo Lima, que apoiou o Guaidó, que foi o primeiro a apoiar o Guaidó, foi o Brasil. O governo interino da Venezuela começou no Brasil, ok?
Porque tem gente da direita da Venezuela que, na verdade, estava apoiando e financiando a campanha de Bolsonaro. Empresário da direita da Venezuela, refugiado no Brasil, apoiando Bolsonaro para dar o golpe na Venezuela. Então, o brasileiro votou realmente para um presidente da Venezuela, não votaram para o Brasil. Depois começou aquela mediatização sobre a Venezuela. Aliás, o Brasil é o país que mais se fala da Venezuela. Pouco se fala do Brasil, dos problemas do Brasil. Então, o Brasil foi o primeiro país que apoiou o Guaidó, que reconheceu o Guaidó, e logo depois apareceu os Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos são o principal que apoiou a Bolsonaro para entrar no poder, o principal foram os Estados Unidos e os empresários da direita da Venezuela. Os Estados Unidos e os empresários da direita da Venezuela apoiaram, fazendo com que o Bolsonaro entrasse no poder no Brasil, justamente para ter um aliado forte na América do Sul para poder dar o golpe na Venezuela. Sendo assim, se criou o Grupo Lima. E aí o Grupo Lima apoiando o golpe. E o Guaidó recebeu bastante apoio na Venezuela, não estou dizendo que não recebeu apoio na Venezuela, só que a grande maioria ainda é chavista. Mais de 10 milhões vão continuar a seguir o Maduro, e o Guaidó só tem uns 3 milhões de seguidores. Aí vamos falar também do tal Missão da Paz, do general Mourão. Agora, apareceu há uns tempos atrás, começou a aparecer corredor humanitário. Mas Venezuela estava precisando de ajuda humanitária faz mais de 4 anos. Mais de 4 anos ninguém fez um corredor humanitário. Brasil cortou relação, Estados Unidos, todos os países da América do Sul. Ninguém se interessou a Venezuela. Ninguém fez um corredor humanitário para ajudar o povo da Venezuela. E agora que apareceu o golpista do Guaidó, aparece o corredor humanitário. E o Maduro bloqueou o corredor humanitário. Mas tem um bom motivo. Se alguém se lembra, na guerra da Síria, apareceu corredor humanitário logo na guerra da Síria. E o presidente, o Assad, deixou entrar os corredores humanitários. E nos corredores humanitários havia armamento para armar os rebeldes. E essas armas que entraram com o corredor humanitário transformaram a Síria em um banho de sangue. A Venezuela recebeu o corredor humanitário. E a Guarda Nacional da Venezuela, a Guarda da Fronteira, a Polícia da Fronteira, começou a interceptar transporte de armas vinda dos Estados Unidos. E vinda da Colômbia, justamente com o corredor humanitário. Dentro da saca da farinha tinha granada, dentro do saco da bolacha tinha balas. Eles interceptaram também fuzis vinda pelo mar. Então, de todo lugar, através do corredor humanitário, na verdade é um teatro, para tentar passar armas para poder armar os rebeldes, os golpistas, os opositores. Justamente para fazer a mesma coisa que na Síria, que seja transformar um banho de sangue. Então, Maduro bloqueou o corredor humanitário para evitar justamente que armas pudessem chegar até os opositores. Através da alimentação e através do... Você está entendendo? Igual que aconteceu na Síria. Então, não é porque ele não quer que o povo receba ajuda. É porque se deixar entrar o corredor humanitário, vai deixar entrar aquelas granadas na farinha e as balas, e todas as armas vão chegar na mão dos opositores, dos golpistas, e vai transformar a Venezuela numa Síria. Esse não é corredor de paz, isso não é ajuda humanitária nem missão de paz, ok? Também eu quero dizer que o Maduro não está mais dirigindo o exército. A Rússia ficou calada agora há um tempinho, sobre o assunto da Venezuela. A China está fora do negócio. A China recebeu uma bela proposta e não quer mais apoiar o Maduro, não quer saber. Quer dizer, ela finge que ela apoia, mas não apoia. Mas a Rússia, apesar de ficar calada sobre o assunto, está preocupada que, se caso o golpe funcionar na Venezuela, eles vão fazer a mesma coisa com a Bolívia. Depois de destruir a Venezuela,
vão atacar a Bolívia. Mas Bolívia está em pleno crescimento econômico. É um dos países que está com super crescimento econômico na América do Sul. Está em boa situação. Ninguém está passando fome. Está indo tudo bem na Bolívia. E seria muito triste, digamos, que depois de atacar a Venezuela, vai começar a... Quando derrubar o governo da Venezuela, vão começar a fazer os bloqueios econômicos e o golpe na Bolívia, igual que estão fazendo na Venezuela. E essa Rússia, por isso que a Rússia, até agora, não abriu mão da Venezuela. Por causa que se conseguir destruir o governo da Venezuela, logo vão começar o bloqueio econômico e o golpe na Bolívia. E vai acontecer a mesma coisa com a Bolívia. Mas a Bolívia não merece porque está numa situação econômica estável e crescente. Então a Rússia mandou um general muito famoso na Rússia, um general condecorado, que está agora mesmo dirigindo o exército da Venezuela. A Rússia também mandou uns 40 expertos militares da inteligência, de uma facção que não pode nomear. Também o general, não vou falar o nome. Então, o general que está, na verdade, dirigindo o exército da Venezuela. Mas tem um grande problema. Se a mediatização mundial ficar focada, não é bom. Se se fala demais de Venezuela nos Estados Unidos, se fala demais de Venezuela na Europa, até aparecer manifestação a apoio de Maduro na Europa e a apoio de Guaidó também. Ok? Então é a mesma coisa que aconteceu no Iraque, é a mesma coisa que aconteceu na Síria. Quando os média mundial começam a focar num país, é porque vai ter guerra naquele país. É por isso que a Rússia mandou um general russo. Na verdade, um general que está guiando. Agora o exército de Venezuela é um exército russo, sob o comando da Rússia. O exército da Venezuela está sob o comando de um general russo, não está sob o comando de Maduro. E o general russo aconselhou também bloquear esse corredor de armas humanitárias, de armas, e posicionou o exército da Venezuela. E na situação, possivelmente vai ter uma intervenção. E o Grupo Lima, que vai usar o exército brasileiro e o exército colombiano para intervir na Venezuela. Os Estados Unidos não vão gastar dinheiro com o exército dele, eles vão usar o exército brasileiro e o exército colombiano. E possivelmente haverá uma intervenção. Se não for esse 21 de fevereiro, final desse mês, ou máximo 4 de abril. 4 de abril, ou final desse mês, ou 4 de abril. Mas eu acho que vai ser mais 4 de abril. E já a tropa dos Estados Unidos já está fazendo posicionamento de base na Colômbia. Brasil já tem alguns exércitos brasileiros que estão se amassando na fronteira com a Venezuela, ok? Fingindo o corredor humanitário, mas na verdade estão posicionando as tropas brasileiras na fronteira norte. E tem gente na fronteira de Colômbia, exército colombiano. Então eles estão se posicionando, o exército brasileiro, o exército colombiano. Quem mora lá no norte do Brasil pode ver o movimento das tropas brasileiras se amultuando na fronteira com a Venezuela. Então a operação já está rolando. Ele se chama corredor humanitário, mas na verdade é um disfarce. Então, 21, final do mês, 4 de abril, será a operação intervenção. O general russo captou as transmissões que falou de 4 de abril. Vamos ver o que é 4 de abril, porque foi uma transmissão captada da Colômbia sobre o posicionamento da intervenção, mandado pelos Estados Unidos, Então a transmissão da paz vai começar o 4 de abril, ou esse final desse mês, o 4 de abril. Mas o golpe na Venezuela não está funcionando, ok? Como eu falei, tem mais chavista que gente que apoia o Guaidó. Apesar que o Guaidó dá dinheiro e dá alguma cesta básica, mas ainda não. O golpe não está funcionando e o corredor humanitário está sendo bloqueado, por causa que foram encontradas armas junto com alimentos. Então, os dois, o golpe e a missão de paz está falhando. Eles estão na fase 13, que é a intervenção, que pode começar o 4 de abril.
sobre a intercepção de rádio. A gente interceptou uma mensagem de 4 de abril. Então, o general russo está cuidando do exército venezuelano, junto com 40 expertos militares. Rússia também não vai gastar, de repente, uma fortuna na guerra da Venezuela, não vai mandar tudo o exército dela, mas vai dar um apoio, para justamente evitar que depois caia a Bolívia. Esse aí é o relatório. Então, um corredor bloqueado, brasileiro é responsável pelo golpe na Venezuela. Possivelmente haverá uma guerra, porque tem média demais. Rússia ficou calada. Alto comando cortou a comunicação. Parece que há muita brasileira que pensa que a Rússia está se retirando, mas não. Dificilmente a Rússia se retira.